Eu não sei em que altura da viagem eu vou postar esse vídeo, mas daqui menos de uma semana eu vou viajar. Era pra eu ter viajado no começo de abril, mas deu tudo errado. Eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo, eu tive que cancelar tudo. Mas aí eu vou falar no vídeo já iniciando a viagem. Aqui eu quero falar como que eu faço a pesquisa das passagens para encontrar o melhor preço e desmistificar algumas coisas, do tipo, é muito caro viajar em cima da hora, encontrar passagens com bons preços, não é, e que sai mais barato comprar ida e de volta tudo junto. Depende, e é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então eu já vou começar pelo buscador que eu utilizo, que é o Google Flights. Às vezes as pessoas se confundem, você não vai comprar a passagem pelo Google Flights, você vai buscar a passagem aérea através do Google Flights. E aí nos resultados, depois que você escolher os voos, ele vai te dar as opções de onde você vai comprar naquele valor. E aí pode ser direto no site da companhia aérea, pode ser na decolar.com, pode ser na booking.com, na GoToGate, que se eu não me engano são da mesma empresa. Tem MyTrip, tem várias outras. Eu sei que tem outros buscadores, tem o Kayak, tem o Skyscanner, mas o meu preferido é o Google Flights, porque eu acho ele muito mais eficiente para fazer a busca das passagens. Vou colocar as imagens, né, do Google Flights para ilustrando conforme eu for falando, para mostrar os botões e as funcionalidades. Mas assim que você abre, ele já vai colocar o aeroporto mais próximo da sua localização. Não importa em que lugar do mundo você está, ele sempre vai puxar para o aeroporto mais próximo. No meu caso é o de Guarulhos, eu moro muito próximo ao aeroporto de Guarulhos, o que facilita bastante para mim. E eu sei que muita gente que não é de São Paulo ou do Rio de Janeiro fala que só tem voo barato saindo de São Paulo e do Rio. Eu vou comentar sobre isso também, mas que é muito possível de qualquer lugar do mundo você usar o Google Flights ao seu favor e encontrar passagens que valham a pena para você. No mês passado, acho que no mês retrasado, por exemplo, tinha passagem ida e volta à Europa saindo de Manaus e de Brasília. Então, assim, R$ 2.500 ida e de volta. E em São Paulo, pro mesmo período, tava quase R$ 4.000. Já abri a tela aqui, vou colocar aí. Ele automaticamente, como eu falei, ele vai puxar de onde você está, né, da sua localização, mas você pode mudar o ponto de partida e colocar a cidade da sua preferência, né, de onde você quer pesquisar. E aí, no para onde, você não vai colocar nada. Você vai clicar no botão azul, no Explore. E aí ele vai abrir um mapa, né, o mapa mundi, com passagem para qualquer lugar do mundo e já com o valor. Inclusive, essa semana, para quem quer comprar viagem, quem quer comprar passagem para Estados Unidos, Europa, América do Sul e uma parte da Ásia, os preços estão muito bons. Hoje e ontem teve Costa Rica R$ 1.400 de volta, Miami R$ 1.600 de volta, e eu achei tudo pelo Google Flights. E foi engraçado porque eu achei primeiro que esses sites que publicam passagens imperdíveis, melhores destinos, se você não segue é bom acompanhar. Eu sigo só um, mas eu entro no site dos dois todos os dias para ver as promoções. Algumas são controversas porque eu não vejo como promoção, e eu já vou te dar um exemplo. Quando eles colocam lá, veja a aurora boreal, né, tem Finlândia, Dinamarca, Suécia, R$ 4.900. Gente, não custa R$ 5.000 para você chegar na Finlândia. Não custa tudo isso para você chegar na Dinamarca. Existem formas de você diminuir esse custo. Por R$ 5.000 você consegue chegar na Ásia. E eu não tô brincando. Inclusive hoje tem passagem para, não lembro se é Hong Kong ou Taipei, por menos de R$ 5.000. E aí você pensa na distância que tá, comparado à Europa, não vale a pena você pagar R$ 5.000. Não importa de que lugar do Brasil que você vai sair. E aí o que acontece? A gente tem tendência a procurar passagem aérea, sim. O ponto de partida, o ponto onde você quer chegar e torce pelo melhor. E geralmente isso vai dar errado, tá? Isso vai dar caro, que é o caso aqui, que é o que eu vou colocar aí na tela. Eu coloquei São Paulo, Rovaniemi, lá no norte da Finlândia, Vila do Papai Noel, acho que tem até vídeo aqui. Eu fiz um vídeo curtinho no ano passado, quando eu cheguei por lá. Mês de novembro, que já tá frio pra caramba, tem neve e tem chance de aurora boreal. Realmente, tá dando R$ 4.800
assim como esses sites postam que é um preço ok. E, gente, não é. E eu vou te mostrar que dá para você tentar diminuir isso ao máximo, não importa se você está saindo de São Paulo ou de outro lugar. Você tem que pensar o seguinte: eu quero ir para a Europa. Beleza. Procura qualquer passagem aérea para a Europa, para qualquer país, o mais barato que tiver. Mas eu quero ir para a Finlândia, não importa. Você tem que pensar assim: você precisa chegar naquele país ou você precisa chegar naquele continente, né? Que eu estou dando exemplo de Europa, mas pode ser qualquer um, pode ser Ásia. Se for Estados Unidos, qual que é o voo mais barato saindo da sua cidade para os Estados Unidos? É entrando por Miami? Então é a partir de Miami que você vai pesquisar, não importa se você quer ir para Boston, se você quer ir para Nova York. Se Miami é o mais barato, eu te aconselho a procurar depois de Miami. Então você vai comprar 2 passagens. Nesse caso aqui, você vai encontrar do seu lugar para a Europa qual que é o país mais barato. Aqui tem algumas opções, né? Tem Espanha, Portugal, Inglaterra, que milagrosamente está barato, não é um país barato, por conta das taxas aeroportuárias, isso também vai impactar no valor da passagem aérea. Alguns países têm as taxas bem altas, então Alemanha, Inglaterra, Holanda, as taxas aeroportuárias são muito altas. Buscas 2 resultados diferentes, mais de R$ 1.000 de diferença de valor, quebrando 2 mitos de que comprar passagem aérea em cima da hora é mais caro. Nem sempre, a maioria das vezes não é só o jeito que você está pesquisando, e de que esses lugares como Finlândia, Noruega, Dinamarca custam muito, muito caro para chegar. Depende do jeito que você pesquisar. Eu coloquei agora saindo no final de maio, voltando no começo de junho, e de volta R$ 6.288. Se você mudar o jeito que você pesquisa, a passagem vai custar R$ 3.772. Como que você fez isso? O que você vai fazer para não pagar 6 mil? Você vai quebrar a sua viagem, você vai dividi-la em 2 partes. O mais importante é, você precisa chegar na Europa. Depois que você chegar na Europa, você tem que entender que o voo doméstico, né, que é considerado doméstico lá, ele vai ser muito mais barato se você comprar ele separado do que você já comprar tudo numa passagem só. Por isso que eu falei, o seu foco é Europa, pega o país mais barato saindo do lugar onde você tá para chegar lá. Não importa se é Portugal, se é Espanha, se é Luxemburgo. Depois que você chegou lá, você vai pesquisar, depois que você chegou não, né, que você pesquisou até lá, você vai pesquisar desse lugar mais barato até o lugar que você quer ir. E aí aqui para mim foi Itália. Então saindo de São Paulo para Roma e de volta no final de maio até junho, voltando em junho, R$ 3.285. E aí você pergunta, nossa, mas você chegou no valor de 3.700, você... E sim, o destino principal é a Finlândia, mas pensa que você já ganhou 2 destinos. Você já tem a Finlândia, que é para onde você quer ir, né? No exemplo que eu estou dando. E você tem a Itália, pagando quase metade do valor do que se você comprasse uma passagem só com todos os trechos juntos. Então, são quase R$ 3.000 de diferença. É muita coisa. Com 3 mil você consegue ir voltar para a Europa de novo se você pegar uma promoção. E nem precisa ser tão promoção assim, porque eu acho que eu tenho os prints ainda. Semana passada tinha voo e de volta para Londres por R$ 3.100, mais ou menos. Então dá para você fazer uma outra passagem nesse valor. E é por isso que eu estou falando que não vale a pena pagar tão caro, porque não custa tudo isso se você souber como pesquisar. Então vamos voltar para a nossa passagem de menos de R$ 4.000, você já tem garantido aí Finlândia e Itália. O que acontece nessa daqui, que é a sua chegada na Europa? Ela é operada pela Ethiopian, que é uma companhia aérea africana, então ela não tem voo direto para a Europa, ela vai ter que parar na África. Então tem um stopover gigante de 28 horas, o que é muito bom, dá para você aproveitar. Se eu não estiver completamente louca, eu acho que a Ethiopian oferece hospedagem gratuita quando você tem uma conexão de, eu não lembro se é de até 24 horas ou se é acima de 24 horas. Eu vou deixar aqui a informação e vou deixar o link na descrição com a informação do próprio site da companhia aérea para te ajudar. Mas mesmo se não for, gente, uma hospedagem lá também não deve ser tão caro assim, só por uma noite. E você já conhece a Etiópia, você já foi para o continente africano e depois ainda vai para o europeu. Eu acho que ainda passamos o dia em, como é que é o nome? Addis Abeba, eu sempre me atrapalho para falar, na Etiópia.
Já curti em Roma tudo que eu tinha para curtir. E o meu destino principal, que é a Finlândia. Aí eu vou colocar aí para você. Saindo de Milão para Rovaniemi, que é a cidade que a gente está falando desde o início desse vídeo que eu estou usando como exemplo, pasmem, uma passagem ida e volta, saindo da Itália para a Finlândia, custa R$ 487. E é isso que eu quero dizer, você só precisa chegar naquele lugar, ou naquele país, ou naquele continente. A partir dessa primeira passagem, você vai começar a pesquisar dali de onde você vai chegar. Qual que é o lugar mais barato para você, qual que é a rota, né, mais barata para você chegar no seu destino final ou no seu destino principal, né, depende de como que você quer chamar. E nesse caso é Milão. Ah, mas eu não vou chegar por Roma? Eu vou te mostrar outra coisa. Pega o ônibus. Sabe quanto custa um ônibus de Roma para Milão? Menos de 10 euros. É um ônibus noturno. São mais de 8 horas de viagem. Você vai economizar uma noite de hospedagem. É só você deixar suas malas em qualquer hostel ou aqueles depósitos de bagagem que custam no máximo 6, 7 euros, dependendo da cidade. Você deixa a mala lá o dia inteiro, bate perna o dia inteiro, ou você deixa na hospedagem que você finalizou naquele dia que você deu o check-out, eles sempre ficam com a mala. Se eles cobram 3, 4 euros para ficar depois do seu check-out. Você ainda está economizando. Você não vai gastar com outra noite na hospedagem, porque você vai pegar o ônibus e você vai adicionar mais uma cidade para sua viagem de menos de R$ 4.000. Eu preciso de uma noite de sono numa cama confortável, não vou pegar ônibus noturno, não gosto de viajar à noite de ônibus, não tem problema. Vai sair mais barato ainda. O ônibus durante o dia, ele fica R$ 6,97. Então, de R$ 9,97 ele vai para R$ 6,97, você sai bem cedo e ainda chega de tarde em Milão e aproveita também. Esse site, o da Itália, tem um outro de Portugal e Espanha, que tem ônibus muito barato. Porto-Lisboa, o ônibus está acho que R$ 3,95, menos de 4 euros. De Lisboa para Madrid, tá 10 euros. Também tem opção de ônibus noturno, eu acho que custa 12 ou 13 esse noturno. O noturno sempre vai ser mais caro, tá? Mas ainda assim, gente, pensa, é muito barato. E você inclui um outro destino. Então vamos lá, a gente já passou em Addis Abeba, a gente já passou em Roma, a gente já tá em Milão e agora sim a gente vai para a Finlândia, para Rovaniemi. Quem prestou atenção aí nos voos, que já voou ou que conhece essa companhia aérea, sabe que não tem bagagem inclusa, que é a Ryanair, nesse segundo trecho da Itália para a Finlândia. Você tem que pagar para adicionar ou a bagagem de mão ou se você quiser despachar. Mas eu vou te falar que ainda assim vai ficar mais barato que os R$ 6.200 e mais barato que os R$ 4.800 que esses sites ficam falando que é um preço ok. E a gente viu aqui que não é. E você consegue adicionar mais destinos. E eu ainda vou adicionar mais um destino aqui se alguém não prestou atenção. Você vai de Roma para Milão. Beleza, você conhece Milão. Esse aeroporto aqui, que é próximo de Milão, não fica em Milão, fica em Bérgamo. Ah, mas eu vou gastar. Gente, o ônibus de Milão para Bérgamo, pesquisando aqui rápido, custa R$ 30. Você já conheceu 3 cidades na Itália, uma cidade na Etiópia e vai conhecer uma outra na Finlândia. Pense em quantos destinos por menos de 4.000. Sim, gente, opção não falta. Eu faria o seguinte: Etiópia, Itália, aí eu faria Roma, Bérgamo, depois iria para Finlândia, e aí na volta eu passaria em Milão e depois ia para Roma pegar o avião e voltar para o Brasil. Ah, mas como que eu sei que o voo mais barato para a Finlândia sai da Itália? Isso mesmo, gente, não tem site secreto, não tem comprar na terça-feira de madrugada, não tem comprar pela aba anônima, que aliás eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, porque nem faz sentido. Inclusive, eu comprei uma passagem aérea hoje, quarta-feira, por quase metade do preço. Ontem estava 878, hoje eu paguei 479, a mesma passagem. Então, essa teoria de que terça de madrugada é mais barato não funciona, porque eu fui dormir ontem às 2 da manhã tentando fechar o meu itinerário, o que prova mais uma vez que comprar passagem em cima da hora, a minha viagem é semana que vem, essa viagem, a passagem de hoje é exatamente para daqui 9 dias. Então, essa teoria já caiu por terra. É pesquisar, é ter paciência e pesquisar. Uma outra coisa que eu vejo as pessoas vendendo, eu já vi muito no Instagram e pessoas já vieram me perguntar se eu sabia disso, que é lote de passagem.
Lote de passagem aérea é o novo curso de milhas, né? Só pode. As pessoas estão vendendo que a companhia aérea tem um lote de passagem secreto e ela libera de tempos em tempos e as passagens custam até 80% menos. E assim, de verdade, eu posso estar muito por fora. Se isso existe, se alguém sabe disso, escreve aqui pra mim. Porque em quase 10 anos na área de turismo, eu passei por 3 companhias aéreas, sendo 2 delas internacionais, uma americana e uma europeia, 2 agências de viagem, uma online e uma de luxo. Eu nunca ouvi falar disso. E as pessoas estão vendendo esses cursos, mas eu não conheço ninguém que conseguiu comprar esse tal desse lote secreto. E se é tão secreto, como que essa pessoa sabe? Como que ninguém mais sabe? Ah, porque eu era funcionário da Azul. E você é o único funcionário da Azul que sabe disso. Tanto para pesquisa de passagem, como que eu sabia que era mais barato ir para a Finlândia a partir da Itália? Aliás, vai uma dica se você quer conhecer essa parte norte e chegar por Rovaniemi. Tanto Itália quanto Bélgica têm voos muito baratos. Inclusive, no ano passado, eu fui de Bruxelas, não do aeroporto central, do Charleroi, que é um pouco mais afastado de Bruxelas, para Rovaniemi. Eu paguei R$ 97 no voo. E com a bagagem, eu acho que eu não paguei nem 150, foi só o trecho da ida que era o que eu precisava. Se você chegou no canal por esse vídeo e não viu os anteriores, eu vou para o norte da Suécia porque é onde o meu namorado mora. Ele mora bem lá em cima, então ele foi me buscar lá na Finlândia porque saía mais barato do que eu voar para o aeroporto mais próximo na Suécia, perto da casa dele. Não sei se faz sentido. Mas, enfim, então fica a dica para quem tem interesse, Itália e Bélgica. Como que eu sei? Simples, você só vai mudar a forma. Ai, espero que não esteja batendo aqui. Gente, eu tô com a camiseta do avesso. Eu só vi agora. Ninguém vai me julgar. Quem nunca, não é mesmo? Voltar para a pesquisa do Google Flights, nosso grande amigo aqui. E você vai fazer a pesquisa inversa. Lembra que no início da pesquisa você colocou a sua cidade e eu coloquei saindo de São Paulo? Você vai colocar o destino que você quer conhecer. Então, eu coloquei Rovaniemi, que é o exemplo que eu dei. Você pode colocar Paris, Nova York, Tóquio, Nova Delhi, Kuala Lumpur. Não importa. Eu vou seguir com o meu exemplo para eu não me perder. Eu vou colocar o ponto de partida Rovaniemi, colocar no Explore, aquele botãozinho azul, e ele vai abrir o mapa. E aí, dentro desse mapa da Europa, você aumenta ele um pouquinho para mostrar mais valores, você vai ver qual é o lugar mais barato saindo de Rovaniemi. E aí, eu achei Itália. Eu pesquisei antes, né, de fazer o vídeo, e porque eu acho que eu vou precisar desse voo em algum momento. Você vai colocar e você vai encontrar qual que é o lugar mais barato. Tá 100, tá 200, tá 300 reais, qual que é o mais barato para você. E você viu lá, Rovaniemi para Lisboa, 190 reais, e de volta. Você já sabe que se você fizer o trecho inverso de Lisboa para Rovaniemi, provavelmente vai custar a mesma coisa. Pode ser para mais ou pode ser para menos, mas é uma diferença pequena. Então, sempre pesquisa ao contrário. Pesquisa o seu destino final e vê quais os voos chegando lá que são mais baratos. E aí depois você muda a setinha, dá para mudar diretamente no Google Flights, vou tentar colocar um exemplo aí. E aí você abre o calendário novamente e pesquisa as datas que o trecho inverso, né, aí de Lisboa para Rovaniemi, né, partindo do princípio que você vai chegar por Portugal, se é o trecho mais barato. E tem outras maneiras também. Assim que eu pesquiso passagem aérea, tem me ajudado muito. Inclusive ontem eu fiz as contas e eu já viajo há 14 anos. Tem 14 anos que eu comecei a viajar sozinha e fui aprimorando as minhas estratégias. Antes eu utilizava bastante o stopover, que é aquela parada mais longa, só que já não estava fazendo tanto sentido para mim, porque os valores ainda estavam um pouquinho altos para o meu bolso, para o meu estilo de viagem, e eu não tinha essa liberdade de ir para outros lugares. Geralmente era sempre nos mesmos lugares e parava 1 ou 2 dias em lugares que às vezes eu queria passar 4 ou 5 dias. Então, separando as passagens, eu tenho essa liberdade de conhecer um país ou uma cidade diferente, mesmo que seja um país que eu já fui. E eu vou fazer um segundo vídeo, porque para não misturar as informações, não ficar muita coisa, e eu também tô cansada, sobre sair do Rio,
e sair de São Paulo realmente são os lugares mais baratos. Quem mora em Cuiabá, quem mora em Manaus não consegue viajar barato. Eu vou falar sobre isso e vou falar sobre comprar ida e volta ou comprar passagem separada, o que sai mais barato. E vou usar de exemplo a passagem que eu comprei para essa viagem, que eu comprei separada. Eu não lembro a última vez que eu comprei uma passagem ida e volta, porque para mim funciona muito melhor comprar separado e sai mais barato às vezes. Às vezes sai tipo R$ 1.000, R$ 1.500 mais barato comprando separada. E nesse outro vídeo eu vou explicar. Mas sobre passagem aérea era só isso. E agora, no próximo episódio, né? Próximo capítulo, eu vou separar aqui por capítulos. Vou falar sobre o grupo do WhatsApp que eu criei. Eu vou gravar na GoPro porque o meu celular tá quase sem bateria já. Só para falar do grupo de WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp para compartilhar passagem aérea. Não tem conversa, só eu que mando lá as mensagens, é só para leitura. Você pode silenciar o grupo, inclusive, se você preferir, aí você olha no momento do dia que você quiser, que você puder. E eu mando tudo que eu encontro durante aquele dia que eu pesquisei. Eu não mando todo dia, às vezes eu fico 2, 3 dias sem mandar. Ou porque eu não pesquisei, ou porque eu não encontrei nada mesmo. A maior parte do grupo são pessoas que moram em São Paulo. Então as ofertas que eu mando, grande parte é de São Paulo, mas eu mando de qualquer lugar que eu encontrar. Já mandei de Manaus, de Belém, de Fortaleza, Salvador, Recife, Brasília. Então, se você for de algum outro lugar do Brasil, também pode pesquisar por lá. E aí, no segundo vídeo, eu vou explicar para quem mora fora, né, desse circuito aí Rio, São Paulo, Belo Horizonte, para você também ter a chance de conseguir essas passagens com valor justo, mesmo que você more em outro lugar, mesmo que você more, sei lá, em Belém, ou em Fortaleza, ou deixa eu ver um outro lugar que costuma não ter passagem tão barata, de Goiânia, de Campo Grande. Eu vou falar lá nesse segundo vídeo, mas se você quiser fazer parte do grupo, ele é gratuito por enquanto. Um dia eu penso em fazer um grande apanhado de tudo que eu aprendi nesses anos e fazer bonitinho, tudo explicadinho para ajudar as pessoas. E talvez um dia eu cobre pelo grupo. Mas eu não mando mensagem todo dia, só quando eu pesquiso ou quando eu acho alguma coisa. Tem vezes que eu fico 3, 4 dias sem mandar nada. Se você quiser, você pode silenciar o grupo também, aí você vai olhar quando você quiser. Eu coloco o valor, né, a passagem de onde está saindo, para onde está indo, o valor, e eu coloco o link do Google Flights, e você consegue clicar lá para ver essa oferta e até mudar se você quiser. Você pode mudar o dia, testar para mais dias, menos dias, aí fica ao seu critério. Eu mando lá, promoção que eu encontro. Já teve promoção de hotéis.com, acho que tinha 25% de desconto, ou 15%, não lembro. Tinha Mastercard em dobro, né? Pra quem tinha Mastercard, eu mando lá também. Era uma mala, você comprava uma mala de viagem e você ganhava outra. Então, sempre que eu vejo essas coisas diferentes, que seja relacionada à viagem e a desconto, eu coloco lá no grupo de WhatsApp. Vou deixar o link aí na descrição. Entra lá. E no Instagram também, quando eu acho alguma coisa legal, alguma coisa diferente, eu posto lá também nos stories. Na semana que vem eu vou começar a postar da minha viagem. E é isso.